Boa tarde, galera, tudo bom? Professor André Luiz, professor de Geografia das turmas de primeiro ano. Galera, nosso segundo momento, né? Segunda videoaula. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a primeira. Naquele momento, nós falamos sobre coordenadas geográficas, então falamos sobre o conceito de paralelos, meridianos, latitudes, longitudes, coordenadas geográficas. E hoje, que é o nosso segundo momento, nossa segunda aula, que você vai ter acesso lá no JAP Conecta, nós vamos conversar sobre o movimento de rotação e os fusos horários e também vamos falar sobre o movimento de translação e as estações do ano, tá bom? Então, galera, é o seguinte, o movimento de rotação que a Terra realiza em torno do eixo imaginário tem uma duração de aproximadamente 24 horas, tá certo? Esse é o tempo gasto para que o planeta realize uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Então, o movimento de rotação é o movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. E esse movimento ele dura aproximadamente 24 horas. Esse movimento de rotação ele é responsável principalmente pela sucessão dos dias e das noites, e assim pelas diferenças de horários que existem na superfície do globo, tá bom? E aí surge um grande problema. Por que que agora aqui em Pindoretama, por exemplo, são meio-dia e lá em Tóquio, no Japão, são meia-noite? Por que que isso acontece? E como você faz para resolver essa situação? Tá bom? Então isso aí chama-se fuso horário. Para regulamentar a diferença de horários entre as regiões do planeta provocadas pelo movimento de rotação, foi criado um sistema de fuso horário. Por meio dele, os 360 graus da esfera terrestre foram divididos em 24 faixas, que são as 24 horas que existem no dia, exatamente chamadas de fuso horários. Todas as regiões situadas em um mesmo fuso horário possuem a mesma hora. Quem vai mudando à medida que passamos de um fuso horário a outro, como a Terra gira de oeste para leste, as horas tendem a aumentar. Então, quando você vai para o leste, as horas aumentam, e quando você vai para o oeste, as horas diminuem, tá certo? Quando os relógios marcam meio-dia em um determinado lugar, todos os fusos situados a leste desse lugar têm horas adiantadas em relação a ele, enquanto os fusos localizados ao oeste têm horas atrasadas. A contagem das horas em todo o planeta tem como referência o horário de Greenwich. Então, o meridiano, o fuso, que é o fuso referência, é o fuso de Greenwich, que nós vimos na aula passada, aquele meridiano que mede 0 graus. Quem estiver à direita do Greenwich, quem estiver ao leste do Greenwich, vão ter horas adiantadas, e quem estiver à esquerda do Greenwich, ou seja, ao oeste de Greenwich, terão horas atrasadas. Tranquilo? Os fusos horários no Brasil. Devido à sua grande extensão territorial no sentido leste-oeste, o Brasil apresenta 4 fusos horários. Por estar localizado totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, ao oeste de Greenwich, todos os fusos brasileiros possuem horas atrasadas em relação ao horário de Greenwich, tá ok? Então vamos lá, você está vendo aqui o desenho, né? Aqui está o território brasileiro. Os fusos horários do Brasil são, você vai ter que pular de 15 em 15. Então 0 graus é o meridiano de Greenwich, 15 graus, aí você tem um meridiano de 30 graus. Observe que eu estou pulando de 15 em 15. 0, Greenwich, 15,
30. Note que está à esquerda do Greenwich. O Greenwich estaria mais ou menos por aqui, onde está passando o mouse. 0 graus Greenwich, 15 graus. E aí você vem para esse primeiro meridiano aqui, que é o meridiano brasileiro, né? Que é o fuso horário, o primeiro fuso horário do Brasil, que é o fuso horário de 30 graus ao oeste, porque está à esquerda de Greenwich. Esse fuso horário tem 2 horas a menos em relação à hora de Greenwich. Esse fuso horário aqui, de 30 graus oeste, é o fuso horário onde você vai encontrar as ilhas oceânicas, Fernando Noronha, Atol das Rocas e várias outras ilhas oceânicas do Brasil. Esse outro fuso horário aqui é o fuso horário que mede 45 graus oeste. Esse aqui é o que abrange a maior parte do território nacional. Veja que a maior parte dos estados estão localizados nesse fuso horário aqui, que mede 45 graus, inclusive a nossa capital federal, Brasília. Portanto, esse fuso horário de 45 graus oeste é o fuso horário oficial do Brasil. Aí você tem o fuso horário de 60 graus oeste, que abrange alguns estados. Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, Roraima. Então você tem nesses estados aqui que estão no fuso horário de 60 graus, eles estão 4 horas atrasados em relação ao Greenwich. E o último fuso horário, que é o que mede 75 graus, que tem escrito 65, mas na verdade é 75 graus oeste, é o fuso horário onde você vai encontrar o estado do Acre, que está 5 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Tranquilo? Então, o que é que você precisa entender? O Brasil ele possui 4 fusos horários, por ser um país muito extenso no sentido leste-oeste, ele tem 4 horários diferentes. Um desses horários é o que abrange as ilhas oceânicas. 45, quais são os fusos horários? 30 graus, 45 graus, 60 graus, 75 graus. Todos esses fusos horários estão à esquerda do Greenwich, estão ao oeste de Greenwich. Portanto, são fusos horários que estão no oeste, 30 graus oeste, 45 graus oeste, 60 graus oeste, 75 graus oeste. Então as horas estão atrasadas em relação ao Greenwich. O fuso horário onde você vai ter como horário oficial do Brasil é exatamente o de 45 graus oeste, que abrange a maior parte dos estados brasileiros. Tem o fuso horário que você está a 60 graus oeste, com 4 horas a menos em relação a Greenwich, que você tem em alguns estados brasileiros, e o de 75 graus que tem o estado do Acre. Ok? Tranquilo. Pessoal, durante alguns meses do ano, geralmente entre outubro e fevereiro, o governo brasileiro ele adota o horário de verão em vários estados do país. A medida consiste em adiantar os relógios em 1 hora, com o objetivo de promover a economia de energia elétrica, aproveitando ao máximo a luz solar. Com os relógios adiantados em 1 hora e o dia escurecendo mais tarde nessa época, as pessoas não precisam acender lâmpadas e ligar chuveiro e demais aparelhos elétricos, justamente no chamado horário de pico, que é aquele horário no qual o consumo de energia é maior. A economia de energia, nos horários de maior consumo, pode evitar sobrecarga nos sistemas de produção e distribuição, né? O que vai ocasionar uma boa economia, inclusive financeiramente falando. Tranquilo? Movimento de translação. Denomina-se translação o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Uma translação completa do planeta ao redor do Sol demora 365 dias e 6 horas. Esses 365 dias correspondem ao período de um ano no calendário que utilizamos. As 6 horas que sobram são acrescidas a cada 4 anos, em um dia a mais do mês de fevereiro. Quando isso ocorre, o ano fica com 366 dias e é chamado ano bissexto. Como o eixo da Terra é inclinado
cerca de 23 graus e 27 minutos em relação ao seu plano de órbita, a incidência dos raios solares sobre a superfície do planeta varia de acordo com a época do ano, conforme a posição do globo em relação ao Sol. Essas diferenças na incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre ao longo do ano dão origem às estações do ano, que é a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, notem, entre 20 ou 21 de março ocorre o início da primavera no hemisfério norte e o início do outono no hemisfério sul. É quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, iluminando por igual os hemisférios norte e sul. São os chamados equinócios de primavera no hemisfério norte e equinócio de outono no hemisfério sul. Então, no dia 20, dia 21 de março, os dias e as noites têm a mesma duração. Quando isso acontece, eu estou diante de um equinócio. E se o equinócio for, no caso 20 e 21 de março, acontece o equinócio de primavera no hemisfério norte e o equinócio de outono no hemisfério sul. É o inverso. O que acontece no hemisfério norte acontece de forma contrária no hemisfério sul. Entre 21 e 23 de junho ocorre o início do verão no hemisfério norte, quando os raios solares atingem perpendicularmente o Trópico de Câncer. É o chamado solstício de verão. Nesse mesmo período ocorre o início de inverno no hemisfério sul, quando os raios solares atingem com menor intensidade esse hemisfério. É o chamado solstício de inverno. Pessoal, então, 21 e 23 de junho, observe que ocorrem os solstícios de verão e de inverno. Os solstícios é quando o dia e a noite têm durações mais diferentes. No caso, quando é solstício de verão, o dia é mais longo que a noite. E quando é solstício de inverno, a noite é mais longa que o dia. Entre 22 e 23 de setembro ocorre o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. É quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, iluminando por igual hemisférios norte e sul. São chamados equinócios de outono no hemisfério norte e de primavera no hemisfério sul. Entre 21 e 23 de dezembro ocorre o início do inverno no hemisfério norte, quando os raios solares atingem com menor intensidade esse hemisfério. É o chamado solstício de inverno. Nesse mesmo período ocorre o início do verão no hemisfério sul, quando os raios solares atingem perpendicularmente o Trópico de Capricórnio. É o chamado solstício de verão. As estações do ano e as zonas térmicas. Pessoal, notem que tem alguns paralelos de grande importância que você tem que saber quais são. Bem aqui estaria a linha do Equador, que é a linha que divide o planeta ao meio. Quem está acima dela, norte, quem está abaixo dela, sul. Além da linha do Equador, ao norte eu tenho o Trópico de Câncer, eu tenho o Círculo Polar Ártico. Ao sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Capricórnio e eu tenho o Círculo Polar Antártico. Por que esses paralelos são importantes? Porque eles vão nos dizer as estações do ano, vão nos dizer as zonas térmicas. Então, observe, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que está até de amarelo aqui, eu tenho uma faixa intertropical, que estão entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Essa faixa amarela que está entre os dois trópicos é a chamada zona tropical, também conhecida como zona intertropical, onde as temperaturas são mais elevadas. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, isso ao norte, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, isso ao sul, eu tenho de azul a zona temperada. Então eu tenho a faixa tropical
e tenho a faixa temperada. E de branco eu tenho a zona polar ártica, que vai do círculo polar ártico até o Polo Norte, e eu tenho a zona polar antártica, que vai do círculo polar antártico até o Polo Sul, que é a região que está de branco, que é a zona polar ártica. Então eu tenho zona tropical, zona temperada e zona polar ártica. Por que isso é importante para você saber? As estações do ano elas se sucedem de maneira inversa entre os hemisférios norte e sul da Terra. Assim, a mesma data que marca a chegada do inverno no hemisfério norte, que é o solstício de inverno, assinala também o início do verão no hemisfério sul, que é o solstício de verão. O mesmo ocorre com os equinócios. A chegada de primavera no hemisfério norte, equinócio de primavera, coincide com o início do outono no hemisfério sul, que é o equinócio de outono. É importante ressaltar, porém, que as estações do ano são mais marcantes nas regiões temperadas, que se localizam entre os trópicos e os círculos. Devido ao formato esférico da Terra, a superfície do planeta não é aquecida de maneira uniforme pelos raios solares. As regiões localizadas próximas ao Equador são atingidas pela energia solar de maneira perpendicular. No entanto, conforme nos distanciamos das regiões equatorial, a mesma quantidade de raios solares passa a incidir com outro ângulo de inclinação em áreas cada vez maiores da superfície terrestre, acarretando menor aquecimento dessas superfícies. Esse aquecimento desigual da superfície do planeta é responsável pela existência de diferentes zonas térmicas, que no caso eu falei que é a zona tropical, a zona temperada e a zona polar. Ok? Então, galera, vocês podem dar uma lida no capítulo 1 do livro de vocês, que vocês vão encontrar mais detalhes a respeito desse primeiro capítulo aí que nós conversamos nessas duas primeiras aulas, que foi a primeira aula nós conversamos sobre coordenadas geográficas e a segunda aula conversando sobre fuso horário e a questão das estações do ano. Ok? Agradeço aí pela paciência, pela participação e até a próxima, galera. Valeu!